estamos de volta com o programa Tudo Posso e vamos falar de saúde. A cirurgia de redução de estômago é o método mais usado no Brasil para tratamento de obesos com índice de massa corporal acima de 40. Segundo um estudo divulgado pela Universidade de Brasília, 73% dos pacientes voltam a engordar após a cirurgia, enquanto 23% tiveram um ganho de peso significativo, ou seja, menos de 5% dos pacientes mantêm o resultado após a operação. E para falar dos principais erros após a cirurgia bariátrica, nós estamos recebendo o cirurgião bariátrico e responsável pelo Centro de Obesidade do Hospital Lefort, Dr. Tiago Zego. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, como vai? Nossa, eu fiquei espantada com esses índices, assim, com essa porcentagem. Bastante, não, realmente assusta, e a gente tem, a maioria dos pacientes tem na cirurgia uma forma de se tornar uma pessoa magra sem saber desses índices, né, que realmente... E por que acontece, doutor? Esse reganho de peso, a gente chama como reganho de peso, é uma das falhas do tratamento. Porém, não vou dizer 100%, porque 100% é muito, mas a maioria dos casos é por mau comportamento do paciente. Ou então, falta do segmento. A gente sempre fala para os pacientes no consultório que a cirurgia não é mágica. A cirurgia é parte de um processo e esse processo não acaba com a cirurgia. Após a cirurgia, o paciente tem que continuar com esse tratamento. Então, foi citado os 5 anos, quando você apresentou o bloco, e realmente, depois, o paciente tem uma perda muito importante no primeiro ano pós-cirúrgico. Ele vem perdendo um pouquinho, depois estabiliza. Nesse momento que ele estabiliza, é o momento que ele descuida e volta a fazer os hábitos inadequados que ele fazia antes. Tá, então, ele começa a se cuidar, começa a mudar os hábitos e tudo, daí ele emagrece, daí ele acha que está magro, é isso? E volta? Não é que ele volta obrigatoriamente, não é porque ele acha que ele está magro, realmente ele está magro. O problema é que nós vivemos numa sociedade que engorda, né? A sociedade do sedentarismo e das comidas que se chama de alto índice glicêmico, comidas industrializadas, muita farinha. Né? Você vai no supermercado, é complicado, você quer comprar tudo. É difícil comer bem fora de casa ou até em casa, né? Porque a comida mais acessível, mais barata, são as comidas que realmente engordam. Então o paciente volta a fazer hábitos inadequados, muitas vezes sem perceber, e muitas vezes é por falta do segmento. Quando se acompanha próximo do psicólogo, nutricionista e do seu cirurgião, a gente consegue ter o segmento da sua dieta mais a longo prazo. Então, normalmente é comportamental. Quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, tem um psicólogo que fica do lado, não tem? Sim, psicólogo, nutricionista. É obrigado o paciente passar com psicólogo, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, e algumas equipes a gente usa fisioterapeuta e fonoaudiólogo para auxiliar nesse tratamento. Mas o paciente tem que estar, é uma mudança geral. A obesidade não é causada só por ansiedade. A gente viu recentemente na TV num programa mostrando os tipos de obesidade, é muito comportamental também, né? Tem a questão hormonal, mas esse acompanhamento com o psicólogo é muito importante. O que esses pacientes fazem na prática? Eles bebem mais, bebem bebidas alcoólicas comem muita gordura. O que a gente vê na prática é que normalmente as mulheres enganam a cirurgia, enganam entre aspas, é claro. Com doce, né? Com doce, e o homem muitas vezes com bebidas alcoólicas, que tem alto índice glicêmico, hipercalórica. Mas são os beliscadores, sabe aquele belisquinho? Sei. É só uma bolachinha aqui, e essa diferença de caloria por dia, no final de um período, você tem um cálculo que 100 calorias a mais por dia, 100 calorias é uma barra de cereal, no final de um ano são 4 quilos a mais. A gente pode dizer que a cirurgia não é positiva para essas pessoas, que elas não deveriam ter feito? Olha, deveriam. O que eles deveriam é ter feito um segmento mais próximo. Só que com certeza, nesses 5 anos que ele esteve magro, ele ganhou alguns anos de vida lá na frente. Porque realmente a obesidade é uma doença, a gente tem que ver desse jeito. A obesidade não é uma safadeza, não é um distúrbio. Lógico que é uma doença com vários fatores associados. Mas enquanto a gente não encarar a obesidade como uma doença, não vai se tratar. O pessoal trata diabetes, hipertensão, trata outras doenças, mas a obesidade que mata, e mata muito, e traz vários problemas, o pessoal não trata. Então, se essa pessoa ficou 5 anos magra, ou mais magra, vamos dizer assim, ou não obeso, ele já ganhou muito tempo de vida. Com quanto tempo que o seu organismo ele consegue entender que você é magro e agir como magro? Existe esse cálculo? Me falaram que
Eu não vou arriscar aqui, mas... Não tem um cálculo exato que o corpo perceba. O corpo precisa, para esquecer, de repente, para você é magro, você fica gordinho. Aí o corpo esquece que você... Esquece ou não? Não é que esquece, não tem um fator determinado temporal, assim, são 6 meses. Realmente ele precisa de um tempo, né? Mas a grande questão é o paciente saber que é magro e se comportar como magro. O magro não é magro à toa, né? Ele sempre se cuida também, se for ver. Sim. Então, ele come menos, coisas que não são tão gordurosas, menos doces. Então o mais importante é o paciente mudar seus hábitos, mudar sua cabeça e ele realmente querer ser uma pessoa magra, né? Não é agora sou magro, posso comer de tudo. A gente sempre pode comer de tudo. Eu falo que é que nem a conta do banco, né? O que entra menos o que sai é igual o que fica. Você pode comprar uma bolsa, mas aí você vai ter que deixar de sair à noite. Então você quer comer um doce? Não come o pão, né? Então você vai ter que contrabalancear. E quem engorda mais depois? As mulheres, depois da cirurgia? As mulheres ou os homens? A gente vê na prática que é muito proporcional, né? Porque uma vez que a gente está falando de comportamento, os homens geralmente saem mais de casa, trabalham, têm uma vida relativamente mais ativa, dependendo da faixa econômica que a gente está falando. E eles gostam mais de esporte, isso a gente vê na prática. Então eles acabam praticando mais, só que a mulher ela se preocupa mais com o corpo. Então esse número exato, mas eu acho que a médio e longo prazo o homem ganha um pouco mais de peso. Até por essa questão, o impacto social do homem gordinho não é tão importante quanto para a mulher, né? Vocês são mais cuidadosas e se preocupam mais com a questão peso. Essas pessoas famosas, tipo André Marques, Leandro Hassum, que emagreceram bastante, você acha que são exemplos super positivos para as pessoas? São. O André Marques foi um exemplo super positivo e se você acompanha algumas entrevistas que ele deu no pós tardio que eu falo, ele realmente mudou seu comportamento. Ele faz esporte, ele sempre gostou de esporte. Mas não conseguia mais, né? E não deu conta. O Hassum ainda é muito curto para falar, ele tem menos de 1 ano, eu acredito, de cirurgia. Mas são exemplos positivos e a gente tem muitos exemplos positivos. Mas é interessante que os exemplos positivos, como a gente estava conversando antes, aparecem um pouco mais do que os negativos. Porque os negativos eu acho que as pessoas se escondem um pouco, mas são bons exemplos. Quando a pessoa decide, ou com um médico decide que vai fazer a cirurgia, o que ela tem que fazer? Quais são o que você tem que fazer antes da cirurgia? Você tem que fazer uma dieta antes da cirurgia? Antes da cirurgia, primeiro ponto é o que você falou, é a decisão. Ele tem que decidir, tem que saber o momento certo dele, mas ele tem que fazer acompanhamento com diversos especialistas, esses que a gente citou anteriormente, principalmente o nutricionista, psicólogo, o fisioterapeuta eventualmente, o cardiologista endócrino. A gente prepara o paciente e vai para a cirurgia. Esse preparo pode demorar mais ou menos dependendo do perfil do paciente. Mais ou menos, demora quanto? Depende, 1 mês, 2 meses. Aí a gente está falando também de questões no Brasil, questões de convênio, que são muito impactantes. Mas normalmente 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses a gente consegue preparar bem o paciente. A gente sente que alguns pacientes precisam de uma aproximação melhor e aí a gente pede mais sessões do psicólogo, pede mais consultas antes da cirurgia. E a gente sempre pede, não só a gente como todas as equipes, pede para o paciente perder uma taxa de peso antes da cirurgia. E quanto mais ou menos? A gente pede em torno de 10%. É lógico, um paciente de 130 quilos, 10% são 13 quilos, é bastante. Entender que esses 13 quilos não vai tirar ele do grupo de necessidade cirúrgica, mas facilita muito a cirurgia, melhora muito a parte respiratória, melhora o intraoperatório, aquela gordura que tem dentro da barriga, que a gente chama de gordura mesentérica, assim como a gordura do fígado, né, que o pessoal, esteatose hepática. Então, facilita muito a cirurgia e a evolução do paciente. Se ele perder de 13, perdeu 8, está muito bom. Agora, se ele perdeu 1, 2, a gente fala, você ainda não está muito pronto, vamos perder um pouco mais. Às vezes a gente sente no paciente, segura um pouco quando necessário. Eu não sabia que isso acontecia. E para isso também tem auxílio do balão, né? Queria que você falasse do balão aqui. O balão intragástrico, como a gente estava falando, é um procedimento endoscópico, não é cirúrgico. Por endoscopia. Por endoscopia, aquela técnica que é feita para olhar o estômago, que as pessoas fazem de rotina. Por endoscopia, vai lá e coloca o balão intragástrico, que fica cheio de soro com líquido azul, que chama azul de metileno, fica com 600 ml. Esse balão fica durante 6 meses no organismo, dentro do estômago, e dá mais saciedade e não cabe alimento, né? É restritivo. E por endoscopia se tira o balão. É importante saber para as pessoas que têm interesse, procurar profissionais habilitados, não sou eu que faço, é uma equipe de endoscopia,
Porém, sugiro sempre fazer esse método em hospital. Tem gente que faz em clínica, a meu ver, a minha opinião é que não é muito seguro. Mas se perde bastante peso, mas um paciente que tem indicação de perder 30 quilos, 25 quilos, o balão não chega lá. Né, o que a gente vê na prática. Consegue perder quanto? Uns 10%? 10 a 15 quilos é uma média. Eu tive paciente que perdeu 25, só que esse paciente ele precisava perder 40, 50 no total. Então, às vezes é uma técnica, é uma tentativa. Tem pessoas que passam mal com o balão, né? Começam a vomitar e não conseguem se alimentar quase. E elas não adianta que não dá certo esse balão. Eu não estou aqui nem falar a favor nem contra o balão, porque eu sou cirurgião, as pessoas que colocam o balão vão falar, mas o paciente pode passar mal também com a cirurgia, é importante falar, mas isso aí, o balão realmente causa um desconforto gástrico, tem pacientes que vomitam, então a gente tem bastante paciente, alguns pacientes que não toleraram o balão e tirou o balão com menos tempo do que era preconizado. Já outros pacientes foram muito bem com o balão. Então, emagreceram esse índice que você quer. Tinha um paciente que perdeu 25 quilos, foi um sucesso, e ele não passou mal com o balão. Então, a gente sempre fala que não existe doença, existe doente. A gente nunca pode tentar, cuidado com o Dr. Google, né, já salientando, mas a gente nunca pode tentar padronizar as coisas. Existe cada método para cada paciente. Para cada pessoa. Né? Então, a gente acabou de falar que muitas pessoas engordam depois da cirurgia, e isso é um grande problema. Sim. O que elas poderiam fazer é se auto-educar, não é isso, doutor? Eu brinco com os pacientes que a cirurgia é a segunda chance na vida que eles têm para ser magro. Né? E mudar o hábito de vida. Chega com a família, o que a gente vai fazer hoje? Vai pro shopping comer junk food ou comida de praça de alimentação depois do cinema com pipoca? Não, vai pro parque. Vai pro parque, a criança anda de patins, outro joga bola, não sei o que, toma uma água de coco. Ou seja, são hábitos saudáveis. Não precisa ser um atleta. A segunda chance de você ser magro, porque a cirurgia ela vai te dar aquela força que você precisa, Sim. né? A gente tem que sempre saber que existe o fenótipo e o genótipo. É muito pouco. O que é isso? Todo mundo tem sua carga genética. Então tem pessoas que têm tendência a ser gordinhas ou obesas, enfim. Mas o resto é comportamental. Então cabe a nós e a família tentar mudar isso. A gente vive numa sociedade que é uma doença sociocultural, ou seja, muita colonização italiana, portuguesa, tudo mangia que te fa bene, né? Muita comida. Então não tem um evento social que não é em volta da comida, a vozinha querendo que o neném, essa criança está muito magrinha, dá comida. Não dá comida, é bom a criança ser magra, né? Então, mas no mundo inteiro, né, as crianças estão engordando. Acho que só na França que as crianças não engordam. Eu acho no mundo inteiro, no mundo inteiro, na Europa menos, né? É que o Brasil, infelizmente, isso está copiando dos Estados Unidos, né? Em vez de copiar o segmento alimentar da Europa, está copiando dos americanos, né? Que é tudo muito, né? Refrigerante 500 ml, tanto, acho que em Nova York, acho que eles estão proibindo refrigerante acima de 500 ml em copo. Então, tudo muito, tudo salgadinhos enormes, né? Então, acho que a gente está copiando algo errado, né? Então, segunda chance de ser magro, mudar os hábitos alimentares e, quando faz a cirurgia, não entrar nesses hábitos errados para voltar a ganhar, né? Porque, assim, a pessoa volta a ganhar tudo... Pode passar. Pode passar até? A gente tinha um paciente que tinha 140, chegou aos seus 80, 90 e depois passou. Ele trabalhava em home office e aí a esposa dele toda hora colocava amendoinzinho, queijinho, comidas hipercalóricas. Então, bacana. Acho que foi com ciúmes que ele estava magra, né? E aí ele voltou a ganhar tudo aquilo. Então, é comportamental. É importante procurar uma equipe que tenha todos esses profissionais que ele possa acompanhar, né? O paciente tem que ter uma empatia com a sua equipe. Isso eu falo ao paciente. Eu falo, você não precisa acompanhar comigo, eu te indico outro colega. Mas a gente tem que ter, no mínimo, um bom relacionamento para a gente poder ter o segmento. Imagina se você não se sente bem com o seu médico. Né? Então, esse segmento pós-operatório eu acho uma das coisas mais importantes. Tá. O balão que a gente já falou, que pode ser utilizado para emagrecer um pouco, né? Uns 10% e tudo. Pessoas que passam bem, pessoas que passam mal, e aí tá. E a dieta? A dieta tem que ser feita, né? A dieta é regrada, não é fácil, não é mágica. Porque às vezes a pessoa, ela vai lá, se opera e fala assim, agora eu não preciso fazer a dieta. Não acontece assim, tanto porque ele é obrigado a seguir uma dieta muito regrada nos primeiros meses, é bem puxado. Então, como que é? São líquidos, né? Cada equipe segue um tempo,
mas via de regra é 1 mês de dieta líquida, caldinhos, água, leite, tem toda uma dieta. Um segundo mês uma dieta pastosa, um creminho, às vezes entra uma carninha moída, aí vai de cada equipe. Terceiro mês já é dieta geral, mas em pequena quantidade. Então, o paciente, eu brinco, ele também faz uma economia, né? Que ele vai por quilo, mais que 200 gramas ele não consegue comer. E aí também vai da escolha alimentar. E mastigar muito, por isso o acompanhamento da fono muitas vezes. O paciente tem que aprender a mastigar. Teve um paciente que me ligou, estou entalado. Não chegou a entalar propriamente dito. Eu falei, você estava no telefone na refeição, né? Então essa mania da gente falar no telefone, correndo, não sei o quê, acaba comendo errado, né? Então, importante é ele se policiar e fazer dieta pro resto da vida. Na frente da televisão, falando no telefone. Na correria, né? Come em pé, no carro, frente né? ao computador. Na praça de alimentação, que é um ambiente que causa ansiedade, todo mundo passando, muito barulho, né? Então, não vamos falar em dieta, né? Vamos falar em reeducação alimentar. A dieta é um tabu, né? Alimentar. Nesses 3 meses, a pessoa, ela perde um pouco a vida social, né? Olha, ela se a gente achar que... Ela tem que se voltar totalmente a isso. Sim, mas se a gente pensar que a vida social não é só comida, ele tem vida social. Eu tenho amigos próximos que operaram, que foi no rodízio japonês com a gente, ele ficou no misoshiri, no suquinho, e a gente no rodízio. Então ele conseguiu compartilhar do seu ambiente social, sabendo que ele não podia comer naquele momento, né? Depois volta a comer tudo, né? Como que é? Você fica sem vontade de comer? É impressionante, porque não porque, dá assim, fome. Você nunca fez, né? Mas... Não, é porque... Os relatos são... Não é relato, isso é cientificamente comprovado. Mexe na questão hormonal, mexe na grelina, nas incretinas, aí tem PYY, tem vários hormônios que são muito técnicos. Mas o paciente interna de jejum para operar. Você está com fome? Estou morrendo de fome. Se opera no dia seguinte, ele não tem fome. Está com fome? Não estou com fome. Tira a fome. A fome de barriga, mas a fome de cabeça continua. Né? Então a compulsão alimentar, a vontade de comer continua. Mas o paciente não tem fome. Não tem fome. Você não come muito pouco e mesmo assim fala só isso, não tem fome. É incrível. Maravilha, né? E eu acho excelente essa cirurgia bariátrica para as pessoas que realmente precisam, né? Eu lembro de um tempo atrás que não existia, assim, existiam estudos, né, um tempo atrás, quantos? 20 anos, 15 anos, né? Não existia ainda essa cirurgia. E os obesos mórbidos e tudo, né? Eu acho importante você salientar isso. Ainda tem, nos dias de hoje, muitas pessoas com medo. Tem que ter medo da obesidade, que é uma doença. Se tivesse cirurgia para hipertensão, todo mundo operaria. Então, quem está obeso realmente tem que procurar um tratamento, porque a obesidade mata muito mais do que a cirurgia. Exatamente. Então, a cirurgia, obviamente, eu brinco, você tem que procurar voar é perigoso, mas não cai avião toda hora. Então, você tem que procurar um bom avião e um bom piloto. Procura um lugar onde as pessoas saibam o que estão fazendo, que não tem risco. Né? E realmente você melhora muito a qualidade de vida do paciente. Doutor Thiago, muito obrigada. Volte sempre, obrigado, porque esse assunto é um assunto que sempre a gente tem. Tem muito o que falar. Muito o que falar. E se você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 99 681 9742. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já volta.